Você já conversou com alguém que nunca te respondeu? Não estou falando de uma discussão onde a pessoa te ignora. Não estou falando de mensagens não respondidas no celular. Estou falando de conversar de verdade, todos os dias, por anos, com alguém que não pode responder, que não pode mover um dedo, que não pode abrir os olhos, que não dá nenhum sinal de que está te ouvindo. Você continuaria falando? Continuaria contando sobre seu dia? Sobre o trânsito que pegou vindo trabalhar? Sobre a briga que teve com o marido no café da manhã? Sobre o filme que assistiu no final de semana? Sobre os sonhos que teve na noite anterior? Você continuaria por um mês? Por um ano? Por 8 anos? Carolina continuou. Era segunda-feira, 6h43 da manhã. O alarme do celular tocou com aquele som irritante que ela escolheu de propósito porque sons suaves não a acordavam mais. Ela desligou, ficou mais 5 minutos deitada olhando para o teto, contando as rachaduras na pintura. 7, sempre 7. Ela já tinha contado tantas vezes que conhecia cada uma pelo formato. A maior parecia um rio, a menor, uma vírgula. Respirou fundo. Hoje era o dia, o último dia. Ela se levantou, os pés tocaram o chão frio. Novembro em São Paulo tinha dessas manhãs frias que enganavam porque à tarde o sol rachava o asfalto. Foi até o banheiro, olhou para o espelho. 38 anos, mas o reflexo parecia mais velho, muito mais velho. Tinha rugas ao redor dos olhos que não estavam lá 8 anos atrás. Fios de cabelo grisalhos que ela não se dava mais ao trabalho de tingir. Uma expressão cansada que tinha se tornado permanente. 8 anos, 2.920 dias, 70.080 horas, 4.248.000 minutos. Ela não precisava fazer as contas. Já tinha feito tantas vezes que os números estavam gravados na memória. Cada dia, cada hora, cada minuto cuidando dele. Miguel, o homem que não acordava. Carolina tomou banho, água quente demais porque era a única coisa que relaxava os músculos das costas que doíam de ficar em pé o dia inteiro. Vestiu o uniforme, Scrubs azul claro, o mesmo de sempre. Já tinha usado tantos iguais que tinha perdido a conta. Prendeu o cabelo em um coque baixo, firme, profissional, como sempre. Passou um pouco de hidratante no rosto. Não se maquiava mais. Não via sentido. Colocou os brincos pequenos de pérola que a mãe tinha dado no aniversário de 18 anos. Os únicos que usava. Pegou a bolsa, as chaves. Saiu. O marido ainda dormia, deitado de bruços, roncando baixinho. Ela olhou para ele por um momento. Pensou em acordá-lo, dizer que era o último dia, que depois de hoje tudo ia mudar. Mas não disse, só fechou a porta do quarto com cuidado para não fazer barulho. A rua estava vazia, sempre estava nesse horário. Ela gostava do silêncio da cidade antes de acordar. Entrou no carro, um Palio velho, 2007, banco do motorista afundado no lugar exato onde ela sentava. Ligou, o motor tossiu antes de pegar. Sempre fazia isso. Um dia ia morrer de vez e ela ia ter que comprar outro. Mas não hoje. Hoje ele pegou 23 minutos até o hospital. Sempre 23 minutos quando não tinha trânsito. Ela conhecia cada semáforo, cada buraco na rua, cada curva. Podia fazer o trajeto de olhos fechados. O Hospital São Lucas ficava na Zona Leste. Um prédio de 6 andares. Branco, com manchas de umidade nas paredes externas que a administração prometia pintar todo ano mas nunca pintava. Ela está aqui. Ionou no mesmo lugar de sempre. Vaga 17. Saiu, atravessou o estacionamento, entrou pela porta lateral que os funcionários usavam. Subiu pela escada. Não gostava do elevador. Era pequeno demais, abafado demais, e sempre tinha alguém querendo puxar conversa. Terceiro andar, ala de cuidados prolongados, onde ficavam os pacientes que não melhoravam, que não pioravam, que só existiam. Ela passou pela recepção. A atendente nova nem olhou para cima.
Carolina não se importou. Virou à direita. Corredor comprido. Paredes verde água. Cheiro de desinfetante misturado com comida de hospital. Ela já nem sentia mais. O olfato tinha se acostumado. Quarto 312. A porta estava entreaberta como sempre. Ela empurrou, entrou, e ali estava ele, Miguel, deitado na cama hospitalar, exatamente como ela tinha deixado na sexta à noite. Exatamente como estava havia 2.920 dias. Imóvel, olhos fechados, peito subindo e descendo no ritmo constante da respiração artificial, tubo de oxigênio no nariz, sonda de alimentação no estômago, catéter na bexiga, sensores no peito conectados ao monitor que bipava monotonamente, cabelo castanho com fios cada vez mais grisalhos, barba que ela fazia questão de aparar toda semana porque achava que ele ia querer estar apresentável. Pele pálida, músculos atrofiados apesar da fisioterapia diária. 45 anos, 8 deles apagados. Carolina colocou a bolsa na cadeira ao lado da cama. A mesma cadeira onde sentava todos os dias. O assento estava afundado do lado esquerdo porque era sempre ali que ela sentava. Ela se aproximou, verificou os monitores. Pressão arterial 110/70. Frequência cardíaca 62 batimentos por minuto. Saturação de oxigênio 98%. Tudo normal, tudo igual. Bom dia, Miguel, ela disse. A voz saiu automática, mecânica, como todas as manhãs. Hoje é segunda-feira, 19 de novembro de 2024, 7h15 da manhã. Está um dia bonito lá fora. O sol já nasceu, vai fazer calor à tarde. Você sabe como é novembro em São Paulo. Ela pegou a cadeira de histórico na parede. Anotações das últimas 24 horas. A enfermeira do plantão noturno tinha escrito com aquela letra minúscula que Carolina já conhecia. Paciente estável, sem alterações, banho dado às 5 da manhã, sonda de alimentação trocada, decúbito alterado para prevenir escaras. Sempre as mesmas anotações, palavra por palavra. Havia 8 anos. Carolina guardou a prancheta, foi até a janela, abriu as cortinas. A luz entrou forte, iluminando o quarto inteiro, iluminando Miguel. Ela sempre fazia isso, sempre abria as cortinas, porque achava que mesmo inconsciente ele merecia ver a luz do dia. Merecia saber que o mundo lá fora continuava girando. Voltou para perto da cama. Pegou a mão dele, fria, sempre fria, apesar dos cobertores, apesar do aquecedor que ficava ligado o tempo todo no inverno. Os dedos estavam rígidos, sem vida. Ela apertou mesmo assim, como fazia todos os dias. E começou a falar. Sabe o que eu fiz no fim de semana? Fui no mercado, aquele perto de casa. O que você conhece, quer dizer, conhecia, antes de... Bom, estava tendo promoção de maçã. R$3 o quilo. Eu comprei 2 quilos. Fiz torta de maçã ontem. A receita da minha mãe. Você já comeu uma vez. Lembra? Não, claro que não lembra. Você nem sabe quem eu sou. Mas comeu. Foi em 2015. Natal. Eu trouxe para os pacientes. E você? Você estava acordado então. Você come. 2 pedaços. Disse que estava uma delícia. Pediu a receita para dar para a esposa. Eu dei. Escrevi num papel. Você guardou no bolso. Eu não sei se você chegou a fazer. Se ela chegou a fazer. Porque 2 semanas depois você estava aqui. E nunca mais acordou. Ela parou. Olhou para o rosto dele. Esperando. Sempre esperava. Esperava algum sinal. Um tremor nas pálpebras. Um movimento dos lábios. Qualquer coisa que mostrasse que ele estava ouvindo. Mas nada. Nunca nada. Soltou a mão dele. Foi até a mesa auxiliar. Pegou a bacia com água morna que a auxiliar de enfermagem tinha deixado preparada. Pegou a toalha, o sabonete neutro, voltou, e começou o ritual de todas as manhãs. Lavar o rosto dele, o pescoço, os braços, o torso, as pernas, os pés,
Com cuidado, com delicadeza, como se ele pudesse sentir, como se importasse. E ela falava, enquanto lavava. Falava sobre tudo, sobre nada, sobre a vida dela que continuava lá fora enquanto a vida dele tinha parado aqui dentro. Meu marido está estranho, está distante, a gente não conversa mais direito. Não sei se é culpa minha. Acho que é, eu chego em casa cansada demais para conversar. Cansada demais para ouvir sobre o dia dele, sobre os problemas dele. Eu só quero tomar banho e dormir. E acordar e voltar para cá. É uma rotina que me consome. E eu não sei como sair dela. Não sei se quero sair. Porque se eu sair, se eu parar de vir aqui, quem vai cuidar de você? Quem vai abrir as cortinas? Quem vai falar com você? Ninguém. Você vai ficar sozinho, completamente sozinho. E eu não aguento essa ideia. Ela terminou de lavar, secou com a toalha, trocou a roupa hospitalar por outra limpa. Verificou se não havia escaras se formando. Não havia. A pele estava intacta. Ela fazia um bom trabalho. Sempre fez. Pronto. Você está limpo. Apresentável. Como sempre. Ela sorriu. Um sorriso triste. Um sorriso que não chegava aos olhos. Agora vou trocar a roupa de cama. Não se mexe. Ela riu da própria piada. Uma piada que só ela entendia. Uma piada amarga. Trocou os lençóis, os cobertores, ajeitou os travesseiros, deixou tudo impecável, porque era assim que ela era. Perfeccionista, cuidadosa, mesmo quando ninguém via, mesmo quando ninguém agradecia. Sentou na cadeira, pegou a mão dele de novo, e continuou falando. Hoje é meu último dia. Você sabia? Não. Como ia saber? Mas depois de 8 anos. 2.920 dias. Eu vou embora. Não do hospital, mas dessa ala. Me transferiram para o pronto-socorro. Vou trabalhar com emergências agora. Pacientes que chegam em estado crítico, que precisam de atendimento imediato, que têm chance de melhorar ou de morrer, mas que respondem, que reagem, que não ficam aqui, parados, para sempre. Ela sentiu as lágrimas chegando. Segurou. Não ia chorar. Não de novo. Já tinha chorado todas as lágrimas que tinha nos primeiros anos. Não sobravam mais. Eu pedi a transferência. Faz 6 meses. E foi aprovada. Eu deveria estar feliz. Deveria estar aliviada. Mas não estou. Eu não sei o que estou. Eu vou sentir sua falta, Miguel. Eu sei que é estranho. Você nem sabe que eu existo. Você não ouve nada do que eu digo. Você não liga se eu estou aqui ou não. Mas eu vou sentir sua falta. Porque você se tornou parte da minha rotina. Parte da minha vida. E eu não sei como vai ser não vir aqui todo dia. Não falar com você. Não cuidar de você. A porta se abriu. Doutora Simone entrou. 40 e poucos anos. Jaleco branco. Estetoscópio no pescoço. Prancheta na mão. Expressão profissional. Bom dia, Carolina. Bom dia, doutora. Como ele está? Igual. Como sempre. A médica se aproximou. Verificou os monitores. Abriu os olhos dele com os dedos. Iluminou com uma lanterninha. Checou as pupilas. Sem reação. Pegou o martelo de reflexos. Bateu no joelho dele. Nada. Como sempre. Sem mudanças. Ela disse. Anotou algo na prancheta. Olhou para Carolina. Ouvi que hoje é seu último dia aqui. Vai fazer falta. Você é a melhor enfermeira dessa ala. Obrigada. Ele vai sentir sua falta também. Carolina olhou para Miguel, para o rosto imóvel, para os olhos fechados que não abriam havia 8 anos. Não vai não. Ele não sente nada. A gente nunca sabe. A doutora Simone disse. Tem estudos sobre consciência em pacientes em coma. Alguns deles estão lá dentro, ouvindo, sentindo, só não conseguem mostrar, não conseguem se comunicar. Carolina já tinha ouvido isso centenas de vezes, de médicos, de fisioterapeutas, de outros enfermeiros, e ela queria acreditar.
Queria acreditar que Miguel estava lá dentro, que ouvia cada palavra que ela dizia, que sabia que ela estava ali, mas não acreditava, não conseguia, porque se acreditasse, se realmente acreditasse que ele estava preso dentro do próprio corpo, consciente mas incapaz de se mover, incapaz de falar, incapaz de gritar, seria pior, seria uma tortura. Então era melhor acreditar que ele não estava lá, que tinha ido embora, que o corpo respirava mas a pessoa tinha morrido naquele dia de janeiro de 2016. A doutora Simone saiu, Carolina ficou, sozinha com Miguel, como sempre, olhou para o relógio na parede. 7h50. Seu plantão oficialmente começava às 8. Mas ela sempre chegava cedo. Sempre chegava para ficar uns minutos sozinha com ele antes de ter que atender os outros 15 pacientes da ala. Hoje esses minutos eram mais importantes. Porque eram os últimos. Sabe quando a gente se conheceu, Miguel? Você lembra? Não lembra. Mas eu lembro. Foi em 2015. Dezembro. Véspera de Natal. Você tinha vindo visitar sua mãe. Ela estava internada aqui. Pneumonia. Ala de clínicos. Eu estava de plantão. Você me parou no corredor. Perguntou onde ficava o quarto dela. Eu indiquei. Você agradeceu. Sorriu. E eu achei você bonito. Eu sei que não devia. Você usava aliança. Era casado. E eu também. Mas eu achei. E fiquei com aquele sorriso na cabeça o resto do dia. Carolina riu. Um riso baixo. Triste. 2 dias depois você voltou. Sua mãe tinha tido alta. Mas você voltou, com uma caixa de bombons. Para agradecer a equipe, você me entregou, pessoalmente, e a gente conversou, 5 minutos, talvez 10, sobre nada importante, sobre o Natal, sobre o calor, sobre o trânsito, coisas banais, mas você foi gentil, educado, e eu gostei de falar com você. Ela parou, olhou para ele, para o homem que tinha sido, e para o que sobrou. 2 semanas depois você voltou, mas dessa vez não era visita. Era paciente, acidente de carro, traumatismo craniano, estado gravíssimo. Entraram com você na emergência. Eu estava lá, eu te vi, inconsciente, sangrando, e eu pensei que você ia morrer. Todos pensaram. Mas você não morreu. Eles te operaram, tiraram o hematoma, reduziram a pressão intracraniana, e você sobreviveu, mas não acordou, ficou em coma, e te transferiram para cá, para essa ala. E eu pedi para ser a enfermeira responsável por você. Não sei porquê, talvez porque a gente tinha conversado, talvez porque eu me sentia, sei lá, conectada. E me deixaram, e aqui estou. 8 anos depois, ainda cuidando de você. A porta se abriu de novo. Márcia entrou, a auxiliar de enfermagem, 50 e poucos anos, sempre bem-humorada, sempre com uma história para contar. Bom dia, Carol. Bom dia, Márcia. Último dia, hein? Que triste. A gente vai fazer um cafezinho de despedida. Mais tarde, na salinha. Você vai, né? Vou. Obrigada. Márcia se aproximou, olhou para Miguel. Coitado, 8 anos. Eu não consigo nem imaginar. Estar presa dentro do próprio corpo, sem poder fazer nada. Ele não sente nada, Márcia. Ele está em coma profundo. A gente nunca sabe, né? Minha tia ficou em coma por 3 meses. Quando acordou, ela lembrava de tudo. De todas as conversas ao redor dela. De todas as visitas. De tudo. O cérebro é uma coisa louca. Carolina não respondeu. Márcia pegou a prancheta, anotou os sinais vitais, verificou as bolsas de soro, trocou as que estavam vazias, saiu, e Carolina ficou sozinha com Miguel de novo. Eu vou te contar um segredo. Um segredo que eu nunca contei para ninguém. Nem para o meu marido. Nem para minha mãe. Nem para as minhas amigas. Só para você. Porque você não vai contar para ninguém, né? Você não pode. Ela respirou fundo. Eu acho que me apaixonei por você. Um pouco. É idiota. É ridículo.
Você está em coma. Você não sabe que eu existo. E mesmo se soubesse, mesmo se você acordasse agora, você é casado, eu sou casada, não ia dar em nada. Mas eu acho que me apaixonei, não pela pessoa que você é, porque eu não te conheço de verdade, mas pela ideia de você, pelo homem que eu criei na minha cabeça. O homem que ouve tudo o que eu digo, que não me julga, que não me critica, que está sempre aqui, sempre disponível, sempre. E eu sei que é doentio, eu sei que preciso de terapia, mas é a verdade. E hoje eu vou embora, e vai acabar. Essa coisa, seja lá o que for, vai acabar, e eu vou voltar para minha vida, para meu casamento, para a realidade. E você vai ficar aqui, com outra enfermeira, que vai cuidar de você, mas que não vai falar com você, não como eu falo. E eu espero que onde você estiver, lá dentro, no fundo, você saiba que alguém se importou, que alguém ficou, que você não estava sozinho. As lágrimas vieram, ela não conseguiu segurar dessa vez. Escorreram silenciosas pelo rosto. Ela não limpou, deixou cair na mão dele que ela ainda segurava. Eu preciso ir, os outros pacientes precisam de mim. Mas eu volto, mais tarde, no fim do plantão, para me despedir direito. Tá bom? Ela soltou a mão dele, levantou, foi até a porta, olhou para trás uma última vez. Para Miguel, para o homem que tinha se tornado a constante da vida dela. A única coisa que não mudava enquanto tudo ao redor mudava. Até mais tarde Miguel, e saiu. O resto da manhã passou rápido, como sempre passava quando tinha muito trabalho. 15 pacientes, alguns mais graves que outros. Alguns com família presente, outros completamente sozinhos. Medicações, curativos, banhos, trocas de roupa de cama, conversas com médicos, anotações em prontuários, a rotina hospitalar que ela conhecia tão bem. Meio-dia, pausa para almoço. Ela foi até o refeitório. Pegou a marmita que tinha trazido de casa. Arroz, feijão, frango grelhado, salada, comida sem gosto. Comida que ela comia mecanicamente enquanto pensava em outras coisas. Pensava em Miguel, pensava no que ia fazer quando chegasse em casa. Pensava se devia contar para o marido. Contar sobre os 8 anos. Sobre os sentimentos confusos. Sobre a obsessão, porque era isso. Era obsessão, ela sabia, mas não conseguia parar. Márcia sentou ao lado dela. Trouxe um pedaço de bolo, chocolate, com cobertura, seu favorito, para comemorar, ou lamentar, não sei qual. Carolina sorriu. Obrigada. Comeram em silêncio por alguns minutos. Então Márcia falou: você vai sentir falta, né? Dele, do Miguel. Vou. Por quê? Ele não responde. Não fala. Não faz nada. Eu sei, mas mesmo assim, ele se tornou parte de mim. Parte da minha rotina. E eu gosto de cuidar dele. De falar com ele. Eu sei que parece loucura. Não parece não, Márcia disse. Eu entendo. A gente cria vínculo, mesmo quando não deveria. É humano. Você acha que ele ouve? Quando eu falo, você acha que ele sabe que eu estou aqui? Eu acho que sim. Eu acho que lá no fundo, mesmo que ele não consiga mostrar, ele sabe. E ele é grato, por você não ter desistido dele. Por ter ficado, todos esses anos. Carolina assentiu. Queria acreditar. Queria muito acreditar. Tarde chegou. O plantão estava acabando. 15h30. Carolina tinha mais meia hora. Meia hora para se despedir. Ela foi até o quarto 312. Pela última vez como a enfermeira de Miguel. A porta estava fechada. Estranho. Sempre ficava entreaberta. Ela abriu, entrou, e parou. Tinha alguém ali. Uma mulher, sentada na cadeira ao lado da cama, segurando a mão de Miguel, chorando baixinho. Carolina ficou parada na porta, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. A mulher se virou, olhou para ela. Tinha uns 40 anos, cabelo loiro,
olhos azuis inchados de tanto chorar. Bonita, mesmo com o rosto desfigurado pela dor. Você é a enfermeira? A mulher perguntou, a voz rouca. Sou, Carolina. Sou a Carolina. Eu sou a Juliana. A esposa dele, do Miguel. O chão desapareceu debaixo dos pés de Carolina. Esposa. Claro, ela sabia. Sabia que ele era casado. Tinha visto a aliança. Tinha lido no prontuário. Tinha até visto essa mulher algumas vezes ao longo dos anos. Mas fazia tempo, muito tempo, e ela tinha esquecido, ou fingido esquecer. Tinha criado uma realidade na cabeça onde Miguel era só dela. Onde não existia mais ninguém. Só eles dois. Ela e ele, a enfermeira e o paciente. Prazer, Carolina disse. Entrou, fechou a porta. Eu não venho aqui faz tempo. Juliana disse. Quase um ano. Eu sei que é horrível. Eu sei que sou uma péssima esposa. Mas eu não aguentava. Não aguentava ver ele assim. Eu tentei. Nos primeiros anos eu vinha todo dia. Todo santo dia. Conversava com ele. Implorava para ele acordar. Mas ele não acordava. E eu fui me afastando. Fui desistindo. Refiz minha vida. Conheci outra pessoa. Me separei dele. Pelo menos no papel. Mas a culpa nunca foi embora. E hoje eu acordei e algo me disse. Me disse que eu tinha que vir. Que era importante. Então eu vim. Carolina não sabia o que dizer. Só ficou ali, em pé, perto da porta, ouvindo. O que você ia fazer? Juliana perguntou, olhando para Carolina. Eu vim me despedir. Hoje é meu último dia nessa ala. Vou ser transferida. Você cuidava dele? Sim, há 8 anos. 8 anos. Juliana repetiu. Olhou para Miguel. 8 anos. Eu não consegui ficar nenhum. E você ficou 8. Você é mais forte do que eu. Não é questão de força. É meu trabalho. É mais do que trabalho. Juliana disse. Eu vejo no jeito que você olha para ele. Você se importa. De verdade. Carolina não respondeu. Não podia. Porque se respondesse ia ter que admitir. Ia ter que dizer a verdade. E não podia fazer SSO, não para a esposa dele. Você acha que ele sabe? Juliana perguntou. Que eu o abandonei. Que eu desisti dele. Ele não sabe de nada. Ele está em coma profundo. Não há atividade consciente. Mas você não tem certeza. Ninguém tem. Não. Carolina admitiu. Ninguém tem. As duas mulheres ficaram ali, em silêncio, olhando para Miguel, para o homem que as conectava. De formas diferentes. Uma pelo amor do passado. Outra pelo quê? Pelo amor do presente? Pela obsessão? Pela dedicação profissional que tinha ultrapassado todos os limites? Eu preciso ir, Juliana disse. Levantou, soltou a mão dele, limpou as lágrimas. Obrigada, por cuidar dele, por não desistir, por fazer o que eu não consegui. Ela saiu, e Carolina ficou sozinha com Miguel. Pela última vez, sentou na cadeira, ainda quente do corpo de Juliana. Pegou a mão dele, fria como sempre. Então, sua esposa veio te visitar. Depois de quase um ano. Ela ainda te ama, eu acho, do jeito dela. E eu vou embora. E você vai ficar. E outra enfermeira vai cuidar de você. E a vida vai seguir. Sua vida vai continuar parada. E a minha vai continuar andando. Eu vou voltar para casa. Para meu marido. Vou trabalhar no pronto-socorro. Vou conhecer novos pacientes. Vou salvar vidas. Talvez. Ou talvez não. E você? Você vai ficar aqui. Até quando? Até acordar? Até morrer? Ninguém sabe. Os médicos não sabem. Sua esposa não sabe. Eu não sei. Ela apertou a mão dele. Eu queria que você acordasse. Queria que você abrisse os olhos. Que dissesse meu nome. Que provasse que você me ouviu. Todos esses anos. Queria que você me agradecesse. Que dissesse que valeu a pena. Que eu fiz diferença. Mas você não vai. Você não vai acordar. E tudo bem. Eu fiz o que tinha que fazer.
Cuidei de você, da melhor forma que pude. E isso tem que ser suficiente. Ela levantou, soltou a mão dele, pela última vez, foi até a janela, olhou para fora, para a cidade, para a vida que continuava lá fora. Pessoas andando, carros passando, o mundo girando. Adeus, Miguel. Virou para sair, mas então ouviu um som, baixo, rouco, como se viesse de muito longe, de um lugar profundo, um lugar onde não chegava a luz. Cá. Ela parou, o coração disparou, virou, olhou para a cama. Miguel tinha os olhos abertos. Depois de 8 anos, 2.920 dias, 70.080 horas, ele tinha aberto os olhos e estava olhando para ela. Carolina, ele disse, a voz fraca, quase inaudível, mas clara, inconfundível. Carolina. Ela não conseguiu se mexer, não conseguiu respirar, não conseguiu pensar, só ficou ali, paralisada, olhando para ele, para os olhos dele, castanhos, vivos, conscientes. Miguel, ela sussurrou, você está acordado. Ele piscou, devagar, como se cada movimento custasse um esforço imenso. Eu ouvi tudo, todos esses anos, eu ouvi você, todo dia, falando comigo. As lágrimas vieram, fortes, incontroláveis. Ela correu até a cama, segurou a mão dele, apertou, sentia o calor agora, pela primeira vez em 8 anos. Calor, vida. Você ouviu? Você ouviu tudo? Tudo, ele disse. Fechou os olhos, como se estivesse exausto. Abriu de novo. Sua voz me manteve vivo. Me manteve aqui. Eu não conseguia responder. Conseguia me mexer, mas eu ouvia. E eu queria te agradecer. Antes de você ir embora. Ela estava soluçando agora. Eu preciso chamar o médico. Preciso avisar. Não, ele disse. Não ainda. Só mais 1 minuto. Com você. Ela assentiu. Segurou a mão dele com as 2 mãos. E ficou ali, olhando para ele, para o milagre, para o impossível. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado por não desistir. Por ficar, por falar comigo, por me amar, mesmo sem saber se eu retribuía. Eu não sabia se você ouvia. Não sabia se valia a pena. Valia. Cada palavra, cada história, cada desabafo. Eu ouvi tudo. E eu também me apaixonei por você, pela sua voz, pela sua bondade, pelo seu coração. Carolina não conseguia parar de chorar. Miguel, você é casado. Eu sou casada. Nós não podemos. Eu sei, ele disse. Eu sei, mas eu precisava dizer, antes de você ir embora. Precisava que você soubesse, que você salvou minha vida. Não só mantendo meu corpo vivo, mas mantendo minha mente, minha alma, viva. E eu nunca vou esquecer. Ela se inclinou, beijou a testa dele, suavemente. Eu também não vou esquecer. Pode chamar o médico agora. Ela assentiu, soltou a mão dele, correu até a porta, abriu, gritou no corredor. Alguém venha rápido. Ele acordou, Miguel acordou, e então foi caos. Médicos correndo, enfermeiras entrando, equipamentos sendo trazidos, perguntas sendo feitas, exames sendo realizados, e Carolina foi empurrada para o lado, para fora do quarto, para o corredor, onde ficou, encostada na parede, tremendo, chorando, sem acreditar. Ele tinha acordado, no último dia, na última hora. Ele tinha acordado, e tinha dito o nome dela. Tinha agradecido, tinha confessado. Márcia apareceu, abraçou Carolina. Ai meu Deus, Carol. Ele acordou. É um milagre. Carolina assentiu, contra o ombro de Márcia. É um milagre. Mas não era só milagre. Era mais. Era a prova de que cada palavra tinha importado.
de que cada dia tinha feito diferença, de que ela não tinha desperdiçado 8 anos da vida dela. Tinha salvado alguém, não só o corpo, mas a alma, e talvez tivesse salvado a si mesma também. Horas depois, quando tudo se acalmou, quando Miguel foi transferido para exames, quando os médicos confirmaram que sim, ele estava consciente, que era um despertar verdadeiro, raro mas possível. Carolina finalmente foi para casa. Eram quase 10 da noite. Ela entrou. O marido estava na sala, vendo televisão. Você demorou, ele disse, sem tirar os olhos da tela. Aconteceu uma coisa. No hospital. O quê? Um paciente que eu cuidava há 8 anos. Ele acordou do coma. Hoje, no meu último dia. O marido finalmente olhou para ela. Nossa, que louco. Você deve estar feliz. Estou, mas havia mais, muito mais. Mas ela não ia contar. Não podia contar. Sobre os sentimentos, sobre a obsessão, sobre a confissão, sobre o beijo na testa, sobre as palavras que Miguel tinha dito. Ia guardar como um segredo só dela e dele. Vou tomar banho, ela disse. Tá, e foi, deixando o marido na sala, sozinho, como sempre, como tinha sido há anos, porque o casamento tinha morrido faz tempo. Ela só não tinha tido coragem de admitir. Mas agora ela sabia que precisava mudar, precisava viver, de verdade, não só existir, não só cumprir rotinas, mas viver. Miguel tinha mostrado isso para ela. Tinha mostrado que mesmo no escuro, mesmo preso, mesmo sem poder se mexer, a vida continuava, a consciência continuava, e valia a pena lutar. Valia a pena ficar. Ela não voltou para a ala de cuidados prolongados. Começou no pronto-socorro como planejado. Trabalho diferente, mais intenso, mais caótico, mas gratificante. Salvava vidas. Ia resultados imediatos. E aos poucos, muito aos poucos, foi se curando. Da obsessão, do vazio, da rotina que tinha consumido 8 anos. Miguel ficou mais 3 semanas no hospital. Reabilitação, fisioterapia, aprendendo a andar de novo, a falar direito de novo, a viver de novo. Carolina passou lá algumas vezes para visitá-lo. Conversaram sobre tudo, sobre os 8 anos, sobre o que ele lembrava, sobre o que tinha ouvido, cada história, cada desabafo, cada confissão. Ele lembrava de tudo. E Juliana voltou. Voltou de verdade dessa vez. E pediu perdão. E disse que ia ficar. E Miguel aceitou. Porque era a esposa dele. Era o passado dele. E ele merecia tentar reconstruir. Carolina entendeu. E deixou ir. Deixou ir o homem que nunca tinha sido dela. Que nunca podia ser dela. E seguiu em frente. 6 meses depois, Carolina se separou do marido. Conversa calma. Sem brigas. Sem ódio. Só a constatação de que não funcionava mais. Que talvez nunca tivesse funcionado direito. E era hora de deixar ir. 1 ano depois, Carolina estava bem. Trabalhava. Vivia. Tinha até saído em alguns encontros. Nada sério. Mas era um começo. E Miguel estava vivo. Andando. Trabalhando de novo. Reconstruindo a vida com Juliana. E feliz. Ou tentando ser. Eles se falavam às vezes. Mensagens curtas. Perguntando como estava. Desejando felicidades. Mantendo a conexão. Mas à distância. Como tinha que ser. E às vezes à noite, antes de dormir, Carolina pensava. Pensava nos 8 anos. No quarto 312. No homem que não acordava. E agradecia. Agradecia por cada dia. Por cada palavra. Por cada momento. Porque tinha feito diferença. Tinha salvado alguém. E no processo, tinha descoberto algo sobre si mesma. Sobre sua capacidade de amar. De se dedicar. De não desistir. E isso era suficiente. Se você cuida de alguém. Se você se dedica. Se você ama. Mesmo sem retorno. Mesmo sem garantias. Continue. Porque você nunca sabe. Nunca sabe quem está ouvindo. Quem está sentindo. Quem está sendo salvo por você.
sem que você saiba. Se inscreve no canal Vozes da Alma. Histórias que nos lembram da força do cuidado, do amor, da persistência, mesmo quando tudo parece perdido. E me conta nos comentários. Você já cuidou de alguém sem saber se fazia diferença? Porque às vezes faz mais do que imaginamos.